Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Concurseiro da NASA, o canal CN, com vídeos, com aulas gratuitas, mentorias e um acompanhamento que você tem com o professor semanalmente. Nosso encontro aqui no canal, queria te convidar a fazer parte do time de guerreiros e guerreiras vencedores, em breve serão servidores públicos. Eu queria pedir para você, se você é novo aqui no canal, deixar o seu like, ajuda muito aqui o meu trabalho, e também se inscrever, tá bom? Hoje vamos fazer o fast de questões dando ênfase, né, nos assuntos que são mais cobrados pelas principais bancas, né, PV, Sesgran Rio, CESP e outras, tá? E eu queria convidar você a prestar bastante atenção, que nós vamos trabalhar alguns tópicos aqui relacionados ao conteúdo das aulas anteriores que nós estudamos. Falamos sobre funções administrativas, falamos sobre o que era a administração, quais são suas características, e entendemos um pouco conceitualmente o que a doutrina pensa sobre esses conceitos, né? Falamos sobre Chiavenato, que é um dos principais autores, né, na área da administração. Vamos dar ênfase hoje às questões, né? A gente pegando a teoria, fazendo aí os exercícios, a prática, para fazer com que você atinja aí os 90% de aprovação, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, para a nossa aula. Se você puder, deixa o like, inscreva no canal, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui, gente, nós temos as nossas questões sobre administração geral, que é o nosso assunto que está sendo cobrado nos principais concursos atualmente, né? Tanto concursos das carreiras administrativas, como carreiras policiais ou carreiras jurídicas. Então, essa é a matéria da vez, tá? Administração. Tanto a administração geral como a administração pública. Então, é importante que a gente fundamente o nosso conhecimento, o máximo que a gente puder, dentro das perspectivas, né, das bancas, né? A gente tem as principais bancas atualmente que estão pegando aí um rol maior de concursos públicos, né? Nesse caso, temos a FGV, temos a Sebrasp, temos a Sesgran Rio, né, que recentemente fez aí o concurso unificado, e outras bancas menores. Mas esse assunto, a administração geral, administração pública, de fato uma matéria que vai colocar você, vai diferenciar você da concorrência, certo? Então vamos para a nossa primeira questão, teste de questões administração geral. Bom, a primeira questão diz assim: julgue o próximo item acerca de aspectos relacionados, né, ao planejamento, controle, estrutura e cultura organizacional. Então, a questão do Sebrasp vai marcar certo ou errado. A questão número 1 diz assim: a definição de objetivos é um dos procedimentos adotados na fase de planejamento organizacional. Uma vez definidos, os objetivos devem ser mantidos inalterados até serem concluídos. Então, aqui, ó, definição de objetivos é um dos procedimentos adotados na fase de planejamento organizacional. Uma vez definidos, os objetivos devem ser mantidos inalterados até serem concluídos. Olha só, gente, isso aqui é um problema, tá? Nós estamos diante de uma administração, de uma organização. E uma organização, nós atualmente temos um ambiente que chamamos de ambiente dinâmico. Ou seja, as coisas estão mudando constantemente, de forma veloz. Então, muitas vezes, aquele objetivo que foi traçado, né, no início, ele precisa ser alterado. Então, esse termo aqui, ó, inalterado, torna essa sentença, essa afirmação, incorreta. Porque sim, os objetivos eles podem ser alterados, né, para que se atinja ali o que se espera, né, com o planejamento da administração. Então, essa de dizer que os objetivos devem ser mantidos inalterados até serem concluídos, isso aí não é verdade. E o ambiente organizacional hoje não é estático, ele é dinâmico e pode estar sofrendo alterações. Então, gabarito aqui nossa questão errado. Questão número 2, acerca dos processos administrativos, né? A razão de ser da organização é refletida em sua missão. Então aqui, ó, ele coloca, né, ele faz uma pergunta e faz a afirmação em cima de um conceito, na verdade, né? Então, assim, a razão de ser da organização é refletida em sua missão? Nós vimos, né, nas aulas anteriores, que no planejamento nós definimos a missão, a visão, aqui eu vou botar aqui VI, né, e os valores, né. Então, na missão, nós temos propósito para aquilo que a organização ela foi criada. Então, por exemplo, há uma empresa que venha trabalhar com serviços de internet, o propósito dela é fornecer internet, banda larga, fibra ótica para
uma quantidade X de pessoas. Então essa é a missão, é a razão de ser da organização, é o propósito dela. Então, de fato, essa afirmação está correta, ó, a razão de ser da organização é refletida em sua missão, gabarito certo. Agora os outros aqui, ó, a visão é onde a empresa, né, ou aquela organização quer chegar. Eu quero ser a melhor, empresa de internet, a número um do mercado daqui a 3, 4, 5 anos, no futuro, né. E os valores, né? Os valores são aqueles princípios que norteiam os passos da administração, os princípios que os colaboradores acabam aderindo para que se mantenha uma boa imagem daquela organização para a sociedade, para que se estabeleça um ambiente saudável, com qualidade, né, de vida no trabalho. Então, tudo isso aí está dentro dos valores. E isso tudo é definido lá no planejamento, tá? Nós temos no planejamento estratégico, vou colocar aqui como PE para você saber, tá? No planejamento estratégico, a gente já viu que dentro da organização, nós temos pelo menos 3 planejamentos. Nós temos o planejamento, vou colocar aqui o triângulo aqui, né? Nós temos o planejamento estratégico lá no topo da pirâmide, na parte intermediária, o planejamento tático e na parte inferior aqui, ó, na base, planejamento operacional, né? Então, aqui, ó, o planejamento estratégico, ele está aqui, ó, no topo da pirâmide. E lá são definidas a missão, a visão e os valores. A missão, a razão de ser, a organização, a visão onde a empresa, a organização quer chegar, e os valores, aquilo que norteia, né, as práticas daquela organização. Os princípios que estão compartilhados entre a chefia, os colaboradores, né? Então, isso aí está muito dentro ali do que a gente chama de planejamento estratégico, que é onde começa praticamente tudo da organização. Então, gabarito da questão certa. Questão 3. Na elaboração do planejamento estratégico, novamente ele dá ênfase aqui, ó, planejamento estratégico, a organização define quais objetivos quer alcançar. Sim, de fato, né? O gabarito aqui está certo. Lá no planejamento estratégico, nós temos a definição dos objetivos, definição da missão, da visão, dos valores, né? Os planos de ação, tudo isso está contido no planejamento estratégico. Então, a gente já consegue entender quando se tem, algo a alcançar, o objetivo é algo mais amplo, né, é o alvo, vamos aqui, ó, vou desenhar aqui como se fosse o alvo, né, é o alvo que a organização quer alcançar, então vai ser feito isso lá no planejamento estratégico, né, são administração, a alta administração da organização, a alta cúpula, vai definir os objetivos que ela quer alcançar a longo prazo, tá. Então aqui o gabarito é certo. Questão 4. No nível de planejamento tático, ó, aqui ele já fala sobre o planejamento tático. Define-se quais recursos são necessários para a execução das atividades na organização. Olha só, pessoal, aqui nós temos um detalhe aqui importante. Dentro dos planejamentos, ó, que a gente vai desenhar aqui para você, no topo nós temos o planejamento estratégico, na parte intermediária o planejamento tático. Eu queria chamar a atenção de você, para você perceber aqui, e ó, aqui a gente tem o PE, aqui a gente tem o PT, olha aí, ó, planejamento tático, e a gente aqui tem o PO. Dentro de cada um planejamento, nós temos aqui atribuições, né, muito específicas. E quando se fala em administração, tudo começa aqui, ó, pelo planejamento estratégico. Então, aqui vão ser definidos os objetivos, serão definidos a missão, a visão, os valores, os recursos necessários para a execução das atividades da organização. Tudo isso vai ser definido aqui, ó. Tudo aqui nessa fase de planejamento, planejamento estratégico. Agora, o planejamento tático, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles recursos, né, que já foram, definidos, já foram organizados, e agora ele vai alocar esses recursos aqui, ó, no planejamento tático. E entra a questão dos departamentos, entra a questão dos líderes, né, das chefias, tudo mais. Então, é no planejamento tático que nós temos aí a alocação desses recursos, tá? Mas os recursos, planejamento desses recursos que serão necessários, vai ser observado, a gente percebe que é algo, uma atribuição do planejamento estratégico. Então aqui a gente tem como gabarito errado, tá? Errado. Não é o planejamento tático que vai, eh, planejar os recursos que vão ser necessários, e sim o planejamento estratégico. O planejamento tático, ele vai alocar esses recursos, o planejamento operacional irá executar e fazer uso, o melhor uso possível, digamos, dos recursos, tá bom? Questão número 5. Em um mundo complexo, sim, ó,
falou lá na primeira questão, né, em um mundo complexo, dinâmico e incerto, nós estamos passando por constantes mudanças, constantes transformações, então, de fato, o mundo é um mundo complexo, então a gente tem que entender isso, né, possa ter mais, facilidade aqui para entender uma questão como essa, aqui entra o seu conhecimento de mundo, é muito importante. Fala assim, ó: "O planejamento estratégico apresenta-se como ferramenta para se vislumbrar cada vez mais diversos cenários e possibilidades para o futuro das empresas". Então, ó, ele dá uma ênfase aqui, ó, ao planejamento estratégico. De fato, planejamento estratégico é como se ele, ó, tipo, fosse aqui um olho, ó, coloca aqui um olho, um olhão aqui da empresa, e esse olho, ele vai, obviamente, olhar o mundo lá fora. Ele vai ter uma visão mais ampla da realidade, porque assim ele vai detectar os diversos cenários, as diversas possibilidades, para que no futuro as empresas, né, possam ir, estar atuando sem menos riscos, com menos riscos. Então, é necessário que a empresa, a organização, consiga se adaptar ao mundo complexo, ao mundo que é dinâmico, a todo momento as necessidades vão mudando, né, certo também. Então quem faz isso é de fato o planejamento estratégico, um planejamento a longo prazo. Não temos aqui um planejamento de 1 dia, de 1 mês, de 1 ano, não. 4, 5 ou até mais tempo. Então, de fato, essa afirmação está correta, e isso é uma atribuição do planejamento estratégico. Questão número 6. Em relação à ferramenta de mudança organizacional, julgue o item subsecutivo. Em mercados mais estáveis, aqui, ó, o planejamento estratégico contempla principalmente, ó, o médio e o longo prazo das empresas. Então, aqui, pessoal, tem uma pegadinha, tá? Tem uma pegadinha, muito cuidado. Porque, independente se o mercado é estável ou não, tá? E, ó, independente disso, planejamento estratégico ele contempla principalmente, ou seja, em primeiro plano, ó, primeiro lugar, como prioridade, não o médio prazo, mas sim o longo prazo. O longo prazo é a tônica do planejamento estratégico. Então, essa questão aqui ela tenta confundir o candidato. Olha, em mercados mais estáveis, assim, de forma mediana, o planejamento estratégico contempla principalmente o médio e longo prazo. Errado. Contempla principalmente, em primeiro plano, longo prazo, tá? Porque essa é a finalidade inicial. Planejamento estratégico, a questão tá errado o gabarito. Questão número 7. Em relação à ferramenta de mudança organizacional, aqui é a mesma coisa que a gente leu agora há pouco, vamos lá. Para atingir melhores resultados, ó, para atingir melhores resultados, a realização do planejamento estratégico prescinde de ferramentas auxiliares, a exemplo de estruturas do tipo matriz. Olha só, ele tenta fazer uma bagunça no teu português aqui. Olha só o que que ele usa, palavras que você não costuma utilizar tanto. Para atingir melhores resultados, a realização do planejamento, ó, prescinde prescinde. O que que é prescindir? É abrir mão, ó. Então vamos ver se faz sentido isso. Prescinde de ferramentas auxiliares. Será que o planejamento estratégico, ele pode abrir mão de ferramentas auxiliares que podem ajudar ele, né, para ele se consolidar? Ele fala aqui, ó, exemplo de estruturas do tipo matriz. Será que ele pode prescindir? É óbvio que não, gente. Todas as ferramentas que podem auxiliar o planejamento estratégico e podem consolidá-lo ainda mais, serão úteis na formação, na elaboração desse planejamento. Então, essa palavra prescindir aqui, ó, quer dizer abrir mão. E aqui muito candidato erra a questão, perde uma questão como essa, por não dominar, né, algumas palavras aí do português. Então, é mais uma matéria para você dar uma atenção. Às vezes você está caindo, né, às vezes você está perdendo. Deixa eu voltar aqui para a câmera aqui. Às vezes você está perdendo questões de concurso devido a uma dificuldade de interpretar ali os vocábulos, né, no português, do português, nas questões. É importante que você veja, o que está acontecendo. Por que que você está errando questões muitas vezes simples? Às vezes o aluno ele vai e faz um simulado, e aí ele vai muito mal no simulado, faz uma prova também não vai muito bem. Às vezes não é porque ele não saiba o conteúdo. E a banca ela usa ali um vocabulário, assim, um pouco mais rebuscado, um pouco mais sofisticado. E aí, cabe a você se está, vendo o seu ponto fraco, né, o português, eu tenho que me atualizar mais, e isso e isso. E você tem que estar refinando, aprendendo palavras novas, grifando: "Ó, eu não sei o significado dessa palavra", grifa ali aquela palavra, procura o significado, e isso vai fazer com que você tenha uma base vocabular forte.
E quando você chegar numa prova como essa, que tem questão português um pouco mais culto, mais formal, você vai ter mais facilidade, né. E a FGV, por exemplo, a Sebrasp também, ela gosta muito de trabalhar questões com essa pegada, sabe, com um português um pouco mais rebuscado, mais robusto. Você já, não pode, forma alguma, perder uma questão por meras palavras aí simples que são usadas aí de forma formal, tá bom? Então vamos para a próxima questão, né. Então aqui, gente, qual o gabarito da nossa questão? Errado, né. São 7. Questão 8, estilo FGV, tá? E também Sesban-Hill. Vamos lá. Planejamento estratégico é o processo de definir a direção e os objetivos de uma organização a longo prazo, certo? Analisando o ambiente interno, ó, e externo, identificando oportunidades e ameaças, estabelecendo ações estratégicas para alcançar vantagem competitiva, né? Afinal, a empresa ela quer ganhar mercado, ela quer ser competitiva e garantir a sustentabilidade e o crescimento da organização ao longo do tempo. Então, uma empresa sustentável é uma empresa que ela consegue gerar lucro, né, e consegue se manter no mercado, além também do crescimento. Então, esse aqui, de fato, é um dos conceitos, né, doutrinários do planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele define os rumos da organização, define a direção, define os objetivos a longo prazo, analisa o ambiente interno dentro da empresa, o ambiente externo fora da empresa, identifica oportunidades, né, lá fora, ameaças, que podem comprometer a empresa, estabelecendo ações estratégicas, tudo é muito bem pensado, cada coisa, cada ação de marketing tem que ser muito bem pensado, porque essas ações elas vão, determinar se a empresa vai ter vantagem competitiva, se ela vai ter sustentabilidade, se ela vai ter crescimento ao longo do tempo. Então isso é um conceito, você pode colocar no seu material de estudo isso aí, vai te fazer com que você consiga ganhar várias e várias questões com esses conceitos. Vamos agora para o comando da questão. Assinar a opção que descreve corretamente uma atividade básica do planejamento estratégico. Olha, que é só uma atividade básica do planejamento estratégico. Então, eu aconselho você que for fazer uma prova no Ministério Público, uma prova do Tribunal de Contas, uma prova de tribunal, se você for pegar a banca FGV ou qualquer uma banca que cobre mais ou menos nesse estilo, não esgote, por exemplo, eu acho que a letra A é a resposta correta, não vou ler as outras. Não, leia todas as opções. Faça uma comparação de cada uma delas, tá bom? Porque essas bancas, elas costumam induzir o candidato a responder um item que muitas vezes ali aquele óbvio não é o correto, certo? Então vamos ler uma por uma, identificar os erros de cada um e achar a resposta. Letra A. A formulação de estratégias consiste em decisões abrangentes que impactam o futuro da organização, considerando um horizonte de tempo de longo prazo. Olha só que coisa interessante, vou colocar com asteriscos. Mas a gente vai ler todas as outras opções para a gente achar nossa resposta. Letra B. A análise ambiental envolve a avaliação apenas, ó, cuidado com essas palavras aqui, ó, muito absolutas, né? Das condições internas da empresa, ignorando fatores externos, como oportunidades e ameaças. Então, isso aqui a gente já torna esse item falso, né? Porque vai totalmente contra o conceito que a gente leu aqui, ó, no início da questão. Então, não tem nada a ver, né? Não avalia apenas as condições internas, mas também as condições externas. Letra C. A análise organizacional foca exclusivamente, ó, cuidado com essas palavras, tá? Foca exclusivamente nos recursos tecnológicos da empresa, sem, olha aqui, sem considerar suas forças e fraquezas. Não tem nem cabimento isso, né, gente? É lógico que a organização ela tem que considerar as forças, as fraquezas que ela possui, para que então ela possa utilizar da forma correta os recursos. Aqui a gente elimina aqui, ó. O item também está absurdo. Letra D. A análise ambiental e a análise organizacional são atividades independentes e não influenciam a formulação de estratégias. Olha só que coisa absurda, né, gente? A análise ambiental ela está dentro, ó, da análise organizacional. Na análise organizacional, eu faço a análise ambiental. E de fato, são atividades, né, dependentes, uma influencia a outra.
E aqui está dizendo, ó, não influenciam a formulação de estratégia. Isso é claro que influencia, né? Claro que influencia. Então aqui a gente elimina o item D. Letra E. O planejamento estratégico é composto apenas, ó, de novo, ó, apenas pela formulação de estratégias, sem necessidade, ó, olha só que absurdo, gente, sem necessidade de análise ambiental organizacional. Gente, tá tudo, sabe? Tá tudo aqui confuso, né? O item aqui tá todo contraditório. Então não tem como ser correto aqui. E a gente consegue, ó, por comparação, a gente encontra o nosso gabarito, que é a letra A, tá bom? Então sempre faça questões, estilo FGV, estilo Sesgran-Rio, desta forma. Faça a comparação item por item para que você encontre os erros daqueles itens. E aí você vai ter segurança para marcar a resposta correta. Questão 9. As funções da administração incluem planejar, organizar, dirigir e controlar, a gente já estudou na aula 2, não é? São essenciais para coordenar recursos e atividades dentro de uma organização. O conceito, né? Garantindo o alcance de seus objetivos de forma eficiente e eficaz. Isso, de fato, é administração, né? É usar os recursos e atingir os resultados, né? Que a organização espera. E aqui ele faz uma pergunta. No nível institucional, o processo de planejamento envolve. Quando ele fala nível institucional, gente, aqui, ó, vou novamente desenhar aqui a nossa pirâmide, tá? Sou péssimo com desenho, então, me perdoe aí, tá? Pelos garranchos. Então, aqui, ó, a gente tem no nível institucional. Quem é o nível institucional? Quem está aqui, ó, no topo da pirâmide, ó. Quem está aqui no topo, ó. Quem está no topo da pirâmide, ele faz parte do nível institucional. Ele é responsável por elaborar o planejamento estratégico. Quem está no meio da pirâmide faz parte, né, eh, tem a responsabilidade de elaborar o planejamento tático e quem está aqui na base, planejamento operacional. Olha só, no nível institucional, o processo de planejamento envolve, letra A, políticas, aqui a cor diferente, políticas, diretrizes, condução de pessoal, letra B, planejamento tático e colocação de recursos, letra C, processos de trabalho e métodos de operação, letra D, determinação de objetivos e planejamento estratégico, letra E, desenho da estrutura organizacional. Olha só, gente, quando a gente está falando do planejamento estratégico, esse aqui, ó, lá nós teremos aqui, a gente vai por comparação e você vai entender. Políticas e diretrizes de condução de pessoal. Onde nós teremos uma maior preocupação em conduzir o pessoal, em gerir as pessoas, fazer essa gestão. E, gente, no planejamento tático, aqui se encontram os departamentos. Aqui encontram-se os diretores, né? Cada departamento. E os diretores, eles vão organizar o pessoal, vão gerir, vão criar políticas e diretrizes para que essas pessoas, né, consigam, se organizarem e desempenharem dentro da organização. Então isso aqui faz parte do planejamento tático, não tem nada a ver com planejamento institucional. Então a gente aqui já elimina a letra A. Letra B, planejamento tático e colocação de recursos. Não, né, gente? O nível institucional é o planejamento estratégico, não o planejamento tático. Letra C, processo de trabalho e método de operação. Falou em processo de trabalho, falou de operação, você já sabe, é o planejamento operacional, certo? É o dia a dia, é o chão de fábrica. Processo de trabalho são as ações, são as atividades, tarefas que devem ser executadas no dia a dia. E os métodos de operação. Quais são os caminhos, quais técnicas, né, quais metodologias que serão aplicadas ali. Letra D, determinação de objetivos, ok. Planejamento estratégico, perfeito. Nível institucional, na alta cúpula, é feito a definição dos objetivos, ou são feitas, né, as definições dos objetivos, né, pode ser mais de um objetivo, e planejamento estratégico. Então a gente achou nosso gabarito. A letra E, desenho da estrutura organizacional. O desenho da estrutura organizacional também fica a par do planejamento tático, tá? O planejamento tático, ele vai fazer a organização, como será feita aí todo o desenho, tá bom? Questão número 10. A estratégia está correlacionada, aqui ó, a estratégia está correlacionada
A definição do conjunto de produtos e serviços versus segmento de mercado, proposto pela empresa em dado momento. O tipo de estratégia em que a sociedade empresária procura dominar o segmento de mercado que atua, concentrando seus esforços e recursos em preservar algumas vantagens competitivas, é denominado, olha só, gente, que coisa importante para você. Isso aqui tem a ver com uma teoria que nós estudamos na administração geral, que é a teoria de Porter, né? Porter, vou tentar escrever aqui para mostrar para vocês, ele fala de algumas estratégias, né, de competição entre, né, dentro do mercado, né. E dentro do mercado nós temos 3 estratégias, né, que Porter, atribui, que são importantes, né. Eu vou chamar essa estratégia de LDN. O que são, né, essas estratégias? Relacionadas às estratégias de mercado de Porter, né, que ficou muito fa é um autor muito conceituado dentro do segmento do mercado, administração geral. Então L, eu vou tentar resumir aqui para a gente não perder tempo. A estratégia de Porter L seria liderança em custo, ou seja, uma empresa se diferencia pelo preço dos seus produtos. Ela consegue fazer com que, ela consegue pegar ali a matéria-prima um valor mais acessível, mais barato, e ela consegue também, passar isso para o cliente, né. Todo cliente vai querer comprar aquele produto, porque o custo é bem mais em conta, bem, digamos assim, relacionado a outros, né, fornecedores, você vai conseguir comprar mais barato. Então, se naquele lugar você compra mais barato, a tendência é que você atraia público que esteja focado no custo, né, benefício, digamos assim, o preço. Então, liderança em custo. Então, ó, quando ele fala, ó, o tipo de estratégia em que a sociedade empresária, aqui, ó, é empresa, né, procura dominar um segmento, ó, do mercado, quando ele fala segmento do mercado, é apenas uma fatia do mercado, apenas um pedaço. Imagina que uma pizza, né? O segmento do mercado, uma pizza, um pedacinho do mercado aqui, ó. Então, isso aqui não é liderança em custo, tá? Porque a liderança em custo, ela procura atingir todo o mercado, ela procura atingir todos os interessados, e ela faz isso, trabalhando no que a gente chama de preço, né? Preço é o fator de atração aqui. E as pessoas vão sair daqui, ó, todo, né? E vão procurar aquele produto, aquilo que está sendo buscado no mercado, por um preço mais barato. Aqui nós temos a diferenciação, ou seja, algo que é diferente do mercado. Por exemplo, um produto diferenciado, uma marca diferenciada. As pessoas procuram isso, né? Elas gostam de exclusividade, né? Por exemplo, uma empresa de carro, ela pode criar uma Lamborghini, lilás, uma Lamborghini verde, né? Para se diferenciar, quem sabe, de uma outra marca. Então, isso é uma estratégia de diferenciação. Existe também, dentro aqui do todo, ó, pessoas que querem coisas diferenciadas. Agora, dentro desse todo aqui, ó, dessa pizza enorme, existe uma fatia, uma pequena fatia. Por exemplo, pessoas que, não podem, por exemplo, são intolerantes à lactose, por exemplo. Elas não podem consumir produtos que tenham lactose. Então, aqui nós temos o que a gente chama de nicho, tá? É um pequeno segmento, uma pequena fração do mercado. E ali, ó, a empresa vai concentrar os seus esforços e recursos em preservar algumas vantagens competitivas. Então, veja, dentro das estratégias de porta, nós temos liderança, que o foco aqui é o custo no final, né, para o cliente, a diferenciação, que é a diferença, aquele produto tem uma diferença em relação aos outros que estão ali no mercado, e o nicho, a estratégia de nicho, é alcançar um público específico do mercado. Então aqui a gente tem, dentro das opções, ó, dominar o segmento. O segmento é um nicho, né, essa parte aqui pequenininha aqui, ó, que eu desenhei. Então aqui a gente já sabe qual é o nosso gabarito, que é a letra A, nicho. Bom, então pessoal, é isso. Nós temos 10 questões resolvidas, só para que a gente possa aí, entender um pouco mais como é que funciona, né, como as bancas estão cobrando assuntos que já foram trabalhados na aula um e na aula 2. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre organização e teremos mais questões para praticar, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Peço, se você não é inscrito, deixe o seu like, se inscreva no canal, a gente se vê em breve na próxima aula, tá bom? Até lá!